Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal Beginners Tech. Se você não me conhece, eu sou a Camila, cientista de dados, graduanda em Engenharia de Software, engenheira de Inteligência Artificial pela Data Science Academy. E hoje, passando aqui pela jornada dos cursos da AI Practitioner da AWS. Se você também está tirando essa certificação, esse vídeo vai valer muito a pena para você, então fica até o final, perfeito? Vamos falar sobre estratégias de governança de dados, tá? Quais estratégias de governança de dados estão associadas à inteligência artificial? As estratégias de governança de dados para IA e para cargas de trabalho de IA generativa envolvem uma abordagem para gerenciar o ciclo de vida dos dados, desde a coleta e armazenamento até o uso e a segurança desses dados, perfeito? Mostrando aqui algumas estratégias, tá? Chave de governança de dados que as organizações podem considerar. Então, por exemplo, a qualidade e integridade dos dados. Deixa eu pegar minha canetinha aqui que a gente já vai começar a rabiscar o quadro. Então, aqui, ó, qualidade e integridade dos dados. Então, para garantir essa qualidade, a integridade dos dados, dos seus dados, estabeleça padrões e processos de qualidade de dados para garantir precisão, integridade e consistência dos dados usando a IA para a IA, né? E modelos de IA generativos. Também implemente técnicas de validação, de limpezas de dados, resolva as anomalias e as inconsistências nesses dados, perfeito? Mantenha a linhagem, a procedência dos dados para entender a origem desses dados, a transformação que foi feita e o uso desses dados. Bom, quando a gente fala em linhagem e proveniência de dados, são conceitos que descrevem a origem, a história e as transformações feitas nos dados à medida que eles fluem por uma organização. Tá bom? Ficou claro esse tópico? Então vamos falar aqui de proteção de dados e privacidade. Bom, quando a gente fala em proteção e privacidade de dados, para garantir a proteção e privacidade de dados, a gente tem que implementar algumas estratégias. Então, por exemplo, desenvolver e aplicar políticas de privacidade de dados que protejam as informações confidenciais e pessoais. Também implementar controles de acesso, de criptografia. A gente vai bater muito nessa tecla, né, pessoal? A AWS também vai bater muito nessa tecla. E outras medidas de segurança para proteger os dados contra acesso não autorizado ou uso indevido. Também estabelecer procedimentos de resposta a violações de dados e gerenciamento de incidentes para mitigar o impacto de quaisquer incidentes de segurança de dados. Perfeito? Vamos falar sobre gerenciamento aqui do ciclo de vida dos dados. Algumas etapas para esse gerenciamento, né, incluem que você classifique e catalogue ativos de dados com base em sua sensibilidade. Perfeito? Valor desses dados e criticidade para a organização. Também é preciso implementar políticas de retenção e descarte de dados para garantir o armazenamento, arquivamento e exclusão adequado desses dados. Não pode fazer de qualquer jeito, né? Desenvolver estratégias de backup, nosso famoso aí backup, e recuperação desses dados para garantir a continuidade dos negócios e a resiliência dos dados. Vamos falar de IA responsável? Bom, a IA responsável também é uma estratégia-chave, né? Algumas etapas para garantir uma IA responsável. Você deve estabelecer estruturas e diretrizes responsáveis para o desenvolvimento e implantação de IA e modelos de IA generativa, onde abordam questões como preconceito,
justiça, transparência e responsabilidade, além de confiança e segurança. Segurança, né? Que é mais aquele security. E o outro lá, mais o safety, né? Que é a confiança. Então, além disso, também educar e treinar as equipes de desenvolvimento de IA, que é isso aqui que a gente está fazendo, né? Perfeito? Sobre práticas responsáveis de IA. Vamos tratar agora de estruturas e funções de governança. Vamos lá. A gente precisa estabelecer estruturas e funções de governança, certo? Então, estabeleça um comitê ou um conselho de governança de dados para supervisionar o desenvolvimento e a implantação de políticas e práticas de governança de dados, certo? Defina funções, tenha claro as responsabilidades para administradores de dados, para proprietários de dados e custodiantes de dados para garantir um gerenciamento de dados responsável. Forneça também treinamento e suporte para os profissionais de inteligência artificial (IML) e usuários de dados sobre as melhores práticas de governança de dados. Perfeito? Agora vamos falar do último aqui, o compartilhamento e colaboração de dados. O que é isso, né? A gente, como desenvolvedores, como a área de negócios, a gente precisa e pode gerenciar o compartilhamento de dados e a colaboração fazendo o quê? O desenvolvimento de acordos e protocolos de colaboração, de compartilhamento de dados para facilitar a troca segura e controlada de dados entre as fronteiras organizacionais. Perfeito? Também fazer a implantação de técnicas de virtualização ou federação de dados para permitir o acesso a essas fontes de dados distribuídas sem estar comprometendo a propriedade ou o controle desses dados. Também fazer a promoção de uma cultura de tomada de decisão baseada em dados e governança colaborativa de dados em toda a organização. Ficou claro essa parte? Vamos seguir adiante então? Então, vamos ver os conceitos, tá? De governança, em governança de dados especificamente, tá? Os conceitos são considerações importantes para o gerenciamento e a implantação bem-sucedida de cargas de trabalho de IA. Vai nos ajudar a garantir a qualidade, a integridade e a governança dos dados que sustentam o desenvolvimento, o treinamento e a implantação desses modelos de IA que, por muitas vezes, frequentemente, são dados organizacionais sensíveis, críticos e valiosos para a empresa. Então, a gente não pode tratá-los como algo que se faz e descarta, joga fora, ou que eles podem se perder no universo da internet, perfeito? Então vamos tratar disso aí. Vamos falar do ciclo de vida desses dados, né? Os ciclos de vida. Os ciclos de vida se referem ao gerenciamento dos dados ao longo de toda a sua vida útil, desde a criação até o eventual descarte ou o seu arquivamento, tá? No contexto das cargas de IA, o ciclo de vida dos dados abrange coleção, então coleta, o processamento, o armazenamento, o consumo e como vai fazer esse descarte, ou devolução, ou arquivamento, tá bom? Vamos falar aqui, esse daqui já foi. Vamos falar aqui de registros de dados, tá? Esse envolve o registro sistemático de dados relacionados ao processamento de uma carga de trabalho de IA. O que é o registro de IA? De dados, né? Desculpa. Vai ter registros ali de entradas de rastreamento, saídas de rastreamento, métricas de desempenho do modelo e eventos do sistema.
Perfeito? Esse é o registro de dados relacionado ao processamento de uma carga de trabalho de IA, tá? Um registro de dados eficaz vai ser necessário, sim, você precisa coletar, tá, esses dados para análise, principalmente para depuração, para monitoramento e compreensão do comportamento, tá, dos sistemas de IA. Vamos falar agora de residência de dados. Você sabe o que é isso? Residência de dados? Não? Então, ó, ele se refere ao local físico onde os dados são armazenados e processados. No contexto de carga de trabalho de IA, vamos lá, ele pode incluir aí residência de dados, tá? Conformidade com os regulamentos de privacidade dos dados. Aonde está armazenado esses dados? Será que está em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados? Se sim, ok. Também os requisitos de soberania de dados. Esses dados estão armazenados para o desenvolvimento, para a implantação, para o consumo dessa IA. Está armazenado em um lugar, por exemplo, essa IA vai ser consumida por usuários finais da Europa. Pode ser que os seus dados tenham que estar numa residência, os seus dados têm que estar residentes na Europa. Não podem estar alocados, por exemplo, em uma região dos Estados Unidos. Tem que estar lá na Europa. Perfeito? Depois, proximidade dos dados aos recursos de computação usados para treinamento e inferência. Então, eles têm que estar ali sendo armazenados, sendo processados, próximos aos recursos de computação usados para treinamento e inferência. Perfeito? Ficou mais claro assim? Monitoramento de dados. O que significa isso, né? Envolve a observação e análise contínua desses dados utilizados nas cargas de trabalho de IA, tá? Você tem que fazer monitoramento da qualidade dos dados, tem que fazer identificação de anomalia. Anomalia é um ponto de dado inesperado que se desvia significativamente ali do padrão, da normalidade, tá? Também fazer o acompanhamento do desvio de dados. Desvio de dados, ele é observado quando a distribuição dos dados de entrada muda ao longo do tempo. Aí você tem um desvio de dados, tá? O monitoramento também vai te ajudar a garantir que os dados usados para treinamento e inferência permaneçam relevantes e representativos, sem vieses, tá? Vamos falar de análise de dados, então monitoramento de dados já foi. Vamos falar de análise de dados. Esses métodos de análise de dados são importantes e usados para entender a característica, os padrões e os relacionamentos dentro dos dados usados para carga de trabalho de IA, tá bom? Esses métodos aqui que a gente vai tratar te ajudam a obter insights sobre os seus dados. Então, você precisa fazer uma análise estatística, uma visualização de dados, análise exploratória de dados, né? A análise exploratória de dados é diferente de uma análise estatística, tá? É uma tarefa para descobrir padrões, para entender os relacionamentos, para validar as suposições e identificar anomalias em dados. Você faz isso com a análise exploratória de dados. Perfeito? Depois você vai lá para análise estatística e depois faz uma visualização de dados. Perfeito? Depois tem a retenção de dados. Retenção de dados, ele é você implementar políticas de retenção de dados, vai definir para o seu desenvolvimento por quanto tempo esses dados devem ser mantidos para cargas de trabalho de IA. Isso pode ser influenciado
por fatores como vai depender, né? O quanto vai ficar com você, o quanto vai ficar ali disponível para sua carga de trabalho para atender a requisitos regulatórios, a manutenção de dados históricos, para retreinamento desse modelo e o custo de armazenamento desses dados, tá? Faz aí a sua estratégia, porque estratégias eficazes de retenção de dados podem ajudar as organizações a gerenciar melhor o ciclo de vida dos dados usados em sistemas de IA. Perfeito? Vamos falar agora de abordagens para implementação de estratégias de governança, né? Estratégias de governança. Então, vamos lá. Vamos falar aqui das abordagens para estratégias de governança. A gente já sabe que as estratégias de governança e conformidade para IA se diferem um pouco. Não é a mesma coisa de você estar gerenciando a conformidade, a governança de um sistema tradicional de software, né? Então, ao trabalhar com soluções de IA generativa, é importante estabelecer e seguir estratégias de governança para garantir desenvolvimento e implantação responsáveis, tá? Esse é o mais importante, você sempre tá ali com a sua responsabilização da sua empresa, do seu negócio em dia, tá? Da sua equipe e tudo mais. Então, vamos lá, vamos falar de políticas. É importante você desenvolver políticas, tá? Claras e abrangentes, generalistas também, que descrevem a abordagem da organização para IA generativa, especificamente. Vai lá, inclui princípios, diretrizes, considerações, tá? Sobre a IA responsável. Tem ali o escopo da IA responsável, né? Pode ser multi-cloud, mas pode ser, pega as IA, os princípios de IA responsável da AWS, coloca lá na sua política, tá? As políticas devem abordar áreas como gerenciamento de dados, os treinamentos de modelo, as validações das saídas geradas, segurança e supervisão humana. Tem que estar contemplado isso aí também. As políticas também devem abranger aspectos como propriedade intelectual, mitigação de preconceitos e proteção de privacidade. Perfeito? Garanta que essas políticas sejam revisadas continuamente, atualizadas regularmente, para acompanhar a evolução também da tecnologia e também dos requisitos regulatórios que mudam no seu setor, tá? Então, falamos aqui de políticas. Agora, vamos falar de cadência de revisão, né? O que é isso? Cadência de revisão é quando você implementa um processo de revisão regular para avaliar o desempenho, a segurança e as implicações de IA responsável nas suas soluções de IA generativa, tá? Por exemplo, o processo de revisão pode envolver uma combinação de revisões técnicas, revisões legais e responsáveis de IA em diferentes estágios do ciclo de vida do seu desenvolvimento e da implantação, tá? Então, estabeleça aqui na cadência de revisão um cronograma claro para essas revisões acontecerem, tá? Ali sempre metodologias ágeis, em cima ali de squads, né? Você pode fazer revisões mensais, trimestrais, semestrais, tá? Dependendo da complexidade do perfil de risco da solução, tá? Garanta também que o processo de revisão inclua diversas perspectivas das partes interessadas. Então, traz lá o especialista no assunto, traz as equipes jurídicas, traz o pessoal de conformidade, né? E também o usuário final. Perfeito? Vamos falar de estratégias de revisão? Estratégias de revisão vai ser no sentido de você desenvolver estratégias abrangentes de revisão que abranjam aspectos técnicos e não técnicos da sua solução de IA generativa, tá? Revisões técnicas
devem se concentrar no desempenho do modelo, na qualidade dos dados e na robustez desse algoritmo subjacente que está lá dentro do seu modelo, perfeito? As revisões não técnicas devem avaliar o alinhamento das soluções com as políticas organizacionais, os princípios de IA responsável e os requisitos regulatórios. Esse aí é não técnico, perfeito? Você precisa também levar para sua estratégia de revisão incorporação de procedimentos de teste e validação para validar os resultados das soluções de IA generativa antes de implantar, tá bom? E também nessa fase aqui de ter uma estratégia de revisão, estabelecendo aí estruturas de tomada de decisão para determinar quando e como intervir ou modificar as soluções com base nas conclusões de revisão. Perfeito? Vamos falar de padrões de transparência, né? Isso é importante, os padrões de transparência. Toda equipe, toda área de negócios, ela precisa estar comprometida a manter altos padrões de transparência no desenvolvimento e implantação de soluções de IA generativa, tá? Você deve, ali, como membro da governança, né, de TI, focada nas soluções de IA generativa, incluir a publicação de informações sobre os modelos de IA, os seus dados de treinamento e as principais decisões tomadas durante o processo de decisão. Tá? Além disso, fornecer documentação acessível e clara sobre os recursos, as limitações e os casos de uso pretendidos com essa solução de IA generativa. Também deve estabelecer canais para que as partes interessadas, incluindo usuários finais, forneçam ali feedback e levante as preocupações sobre as soluções, perfeito? Requisitos de treinamento da equipe. Garanta que todos os membros da equipe envolvidos no desenvolvimento e na implantação de sistemas de IA generativa sejam adequadamente treinados em políticas, diretrizes e melhores práticas que são relevantes para o seu setor, tá? Por exemplo, forneça treinamento, tá? Sobre mitigação de preconceito e práticas responsáveis de IA. Outra coisa, incentive a colaboração interdisciplinar e o compartilhamento de conhecimentos para promover uma cultura de desenvolvimento responsável de IA. Outra coisa é implementar programas contínuos de treinamento e certificações para manter os membros da equipe atualizados com os últimos avanços e mudanças regulatórias, perfeito? Outra coisa é fazer o monitoramento de um sistema de IA, também é papel da governança, né? Fazer o monitoramento de um sistema de IA, ele é necessário para garantir seu desempenho, confiabilidade, conformidade com o uso pretendido com essa IA, tá? O monitoramento eficaz, ele pode te ajudar a identificar problemas, otimizar o desempenho do sistema e manter a integridade do negócio e do sistema, tá? Vamos lá falar sobre como você faz esse monitoramento de um sistema de IA através de métricas de desempenho, tá? Você faz o monitoramento. Então, você monitora o desempenho do sistema rastreando métricas. Que métricas são essas? A precisão do modelo, tá? A proporção de previsões corretas feitas pelo modelo, a precisão geral, então previsões, a proporção de previsões positivas verdadeiras em relação ao número total de previsões positivas feitas pelo modelo. Então, vai te dar um score de precisão que esse modelo está tendo, tá? O recall é a proporção de previsões verdadeiramente positivas em relação ao número total
total ali de eventos positivos reais nos dados. A pontuação F1, então F1 score, que vai fazer uma média harmônica entre precisão e recall, né? Vai te dar uma medida ali equilibrada do desempenho do modelo e também avaliar a latência, que é o tempo que o modelo leva para fazer uma previsão, que é uma medida importante do desempenho prático de um modelo, né? Então, aqui a gente está ali avaliando a eficácia do modelo de IA e identificando áreas de melhoria. Perfeito? Vamos falar de monitoramento também da infraestrutura? Como que a gente vai fazer esse monitoramento da infraestrutura, né? A gente vai dar suporte para os nossos sistemas de IA, monitorando essa infraestrutura através de recursos da computação, então monitoramento da CPU, da GPU, da memória, do desempenho da rede, do armazenamento e também monitoramento dos logs do sistema, tá? Aqui a pretensão é identificar gargalos de recursos, problemas de armazenamento, de planejamento, de capacidade e possíveis falhas no sistema. Então, por exemplo, se eu estou tentando fazer o meu desenvolvimento com CPU, mas rapaz, não roda ou demora muito tempo, eu tenho um gargalo, eu tenho um problema de planejamento de capacidade e eu preciso trocar para GPU, né? Como que eu vou fazer inferência? Então, ou eu estou com uma GPU e o meu modelo é muito tranquilo de rodar numa CPU. Aí eu tenho um gargalo de recurso, né? Eu posso alocar essa GPU para outra coisa. Vamos falar de monitoramento de viés e justiça. Aqui é preciso, no monitoramento, avaliar regularmente, tá? Esse sistema em busca de potenciais vieses e resultados injustos, especialmente ali na área da saúde, de finança, de RH, tá? Você detectar ou classificar um funcionário como tendo feito uma fraude, sendo que ele não fez essa fraude, é muito complicado, né, pessoal? Então, esse sistema ele tem que ser justo, tá? Ele não pode também ter viés, por exemplo, de estar classificando os seus funcionários e segregando eles por região. Por exemplo, a região de São Paulo, né? Então, é muito complicado. Então, tem que fazer um monitoramento ali. E o monitoramento de conformidade de IA responsável. Bom, aqui a pretensão de monitorar, tá? É para garantir que as operações e os resultados do sistema de IA ele esteja em conformidade com as regulamentações que você precisa cumprir, tá? Então, que são relevantes, os padrões do setor que você está implantando esse sistema de IA e as diretrizes responsáveis. Você precisa monitorar possíveis violações ou problemas que possam gerar preocupações com conformidade ou IA responsável. Perfeito? Vamos aí trazer a matriz de escopo de segurança, né, da IA generativa, tá bom? Você pode usar essa matriz de escopo para auxiliar nos esforços de escopo da sua segurança da aplicação, tá? Ela vai resumir as principais disciplinas de segurança que você deve considerar com base na sua solução de IA generativa, tá? Vai te orientar também na classificação de suas aplicações entre os 5 escopos, então tem escopo 1, escopo 2, escopo 3, escopo 4 e escopo 5 definidos para IA generativa e a gente vai conhecer cada um deles aqui, tá bom? Bom, eu tenho aqui o escopo 1, tá? Esse escopo 1 é o aplicativo do consumidor, para consumidor, tá? Por exemplo, aqui, um PartyRock, um ChatGPT, um Midjourney, perfeito? Sua empresa, por exemplo,
consome um serviço público de IA generativa de terceiro, gratuito ou pago. Nesse escopo aqui, você não possui nem visualiza os dados de treinamento, não é isso? Ou o modelo, você não vê nem os dados de treinamento, nem o modelo que está por trás. Você faz uma requisição e ele te manda uma saída. Então, você não está vendo o modelo que está por trás. E também não pode modificar nem aprimorar esse modelo. Então, você invoca uma API ou usa o aplicativo diretamente de acordo com os termos de serviço do provedor. Você compra lá a sua licença, paga o seu premium, né? E vai usando, ou não, pega ali o gratuito mesmo, né? Você integra ali uma API na sua solução e bola para frente. Então, por exemplo, nesse escopo aqui, um funcionário ele interage com um aplicativo de bate-papo, como o ChatGPT, para gerar ideias para uma futura campanha de marketing. Ou ele coloca um manual dele de procedimentos lá e vai fazendo perguntas, interagindo com o chat. Perfeito? Agora, vamos falar aqui do aplicativo empresarial, tá? Esse daqui é o empresarial. Sua empresa usa um aplicativo empresarial, né? Ou um SaaS, ou um aplicativo ali de terceiro, que possui recursos de IA incorporados. E um relacionamento comercial é estabelecido entre sua empresa e esse fornecedor, tá? Um exemplo, você usa o Salesforce, você usa o Einstein GPT, você usa o Code Whisperer, né, para poder ajudar na elaboração de códigos, né? Então, você usa um aplicativo, por exemplo, de agendamento empresarial de terceiros, que possui um recurso de IA generativa incorporado para ajudar a redigir pautas de reunião, tá? Então, aqui também um exemplo aqui do Code Whisperer, que você pode ali estar usando uma ferramenta como o Visual Studio Code para empresas, e ali acoplado ali também uma outra solução de terceiro para ajudar na construção dos códigos, né? Bom, tem também os modelos pré-treinados. Esse é um outro escopo, tá? Que envolve outro tipo de segurança, tá? Que são os modelos pré-treinados. Sua empresa, então, cria o próprio aplicativo usando o modelo de IA generativa ou de terceiros, tá? Então, ele pega lá, turbina com o GPT, turbina com o Copilot, perfeito? Turbina com modelos de base do Bedrock, né, da Amazon. Você o integra diretamente à sua carga de trabalho por meio de uma API, perfeito? Então, beleza. Vamos a um exemplo aqui? Você cria um aplicativo para criar um chatbot, tá, de suporte ao cliente, que usa o Anthropic Cloud por meio de uma API, né, das APIs do Bedrock da Amazon. Esse aqui é os modelos pré-treinados, onde você pega um modelo de terceiro, tá, uma IA generativa de terceiro e acopla, integra na sua solução de chatbot. Depois, a gente tem os modelos ajustados, tá? Aos seus dados, né? Ele tá customizado. Então, a sua empresa pega um modelo ali de base, né? De IA generativa de terceiros e o ajusta com dados específicos da sua empresa. Isso gera um outro modelo, um novo modelo aprimorado e novo, tá? Especializado para sua carga de trabalho. Você pode fazer isso com o Bedrock, modelos customizados e também no SageMaker Jumpstart. No Jumpstart lá você já tem lá modelos pré-treinados, pega eles e customiza. No Bedrock, a mesma coisa, perfeito? Por exemplo, você cria um aplicativo para suas equipes de marketing
que vai te ajudar a criar os materiais específicos para os seus produtos e serviços. Para esse aplicativo, você usa uma API para acessar um modelo básico. Perfeito? Mas aí, bem voltado e específico para o marketing, né? Depois, o último é os autotreinados, né? Autossupervisionados. Esses aqui é treinando um modelo, né? Ali do zero com seus dados. Sua empresa cria e treina um modelo de IA generativo do zero, usando dados que você possui ou adquire. Você é o proprietário de todos os aspectos do modelo. Então, a sua empresa, ela vai criar um modelo exclusivo, tá? Em dados profundos e específicos do setor específico dela, para licenciar, tá? Para empresas desse setor, criando um LLM completamente novo. Então, são empresas aí que querem prestar serviço específico para aquele setor, ele cria ali uma LLM totalmente nova, focada naquele setor para fornecer para empresas daquele setor, tá? Então, perfeito. Aqui a gente falou, é preciso, né, numa IA generativa segura, tá? Em todos esses escopos. Você precisa fazer governança, compliance, ver a legalidade e a privacidade envolvida, fazer o monitoramento ou o gerenciamento de risco, tá? De acoplar, de integrar essas APIs ou de fabricar um LLM novo, né? Fazer o controle ou os controles e sempre checar a resiliência do seu modelo para o seu caso de uso, perfeito? Vamos às disciplinas de segurança, né? Essa matriz aqui vai mostrar para a gente como aplicar essas disciplinas de segurança para cada escopo. Por exemplo, conformidade e segurança, né? Lida com as políticas, procedimentos e relatórios necessários para fortalecer o negócio e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos que você está assumindo, tá? Por exemplo, a estrutura na governança e conformidade, você lida com a estrutura de governança para o desenvolvimento dos serviços de IA. Também realiza os processos de monitoramento e os relatórios de conformidade, perfeito? Na disciplina jurídico e privacidade, vamos falar dele agora, são requisitos regulatórios, legais e de privacidade específicos que você precisa criar ou usar, né, para poder fazer essas soluções de IA generativa. Então, por exemplo, seus dados são compartilhados com outras partes? Ou qual é a fonte de dados de treinamento para esse modelo, né? Então, você precisa sempre estar conectado. Se essas duas perguntas fez sentido para o seu negócio e a resposta foi sim, é preciso vir o conhecimento jurídico e de privacidade de dados para te ajudar, tá? Nessa disciplina aí. Gestão de risco é uma outra disciplina que tem que estar envolvida no seu sistema de IA, tá? Porque o gerenciamento de risco, ele envolve a identificação de ameaças potenciais às soluções de IA generativa e fazer as mitigações recomendadas. Então, por exemplo, fazer manipulação de saída insegura, a divulgação de informações confidenciais, tem que passar pela disciplina, pelos profissionais especializados do gerenciamento de risco, tá? E controle e resiliência, tá? Aqui, quem se especializa em fazer esse controle, fazer controles e manter a resiliência de sistemas de IA, tá? São usados para mitigar riscos. Então, aqui,
controle de quem pode usar os modelos de fundação específicos, o controle de acesso aos pontos de extremidade de inferência, tá? Quando a gente fala de controle, tá? Agora, quando a gente fala de resiliência, é como arquitetar, tá? Tá vendo que não é tão simples? Eu coloco o pessoal de segurança para fazer isso. Não. Como você arquiteta soluções de IA generativa para manter a disponibilidade e cumprir os acordos de nível de serviço, que é lá 95%, 99% dos negócios, tá? Então, você também precisa ter a sua responsabilidade nisso aí, né? Não é só a AWS falar, eu contratei lá com a AWS, ele falou que vai ficar disponível, funcionando a minha aplicação por 99%, né, por cento do tempo, sendo que a minha arquitetura não é capaz de se manter disponível, tá? Então, vai ter lá profissionais especializados para fazer cumprir os acordos de níveis de serviço, que são as SLAs, tá bom? Bom, um exemplo é se certificar de que cada serviço esteja disponível na região escolhida, tá bom? Perfeito? Vamos ver aqui um simulado? Uma empresa implementou uma solução de IA generativa que será utilizada por um sistema de informações federais dos Estados Unidos, tá? Os desenvolvedores precisam garantir proteção suficiente da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações acessadas pela solução. Então, pergunta: qual desses seguintes padrões o governo dos Estados Unidos deve cumprir? Primeira alternativa, o NIST. Segunda, GDPR. Terceira, PCI DSS. Quarta, SOC. Pensou? Já respondeu? Gente, para de lavar vasilha, vem cá. Vem responder essa aqui comigo. Qual desses padrões o governo dos Estados Unidos deve cumprir? NIST. Resposta correta é o NIST, tá bom? Só um minutinho aqui, que eu vou trazer para vocês uma explicação, tá? O NIST, ele é aplicado em sistemas de informação federais dos Estados Unidos, tá? Não é assim, porque eu vou, alguém lá nos Estados Unidos vai acessar minha aplicação, não. São sistemas de informação que são aplicáveis aos sistemas de informação federais, tá bom? Se você está desenvolvendo um sistema federal, você vai ter que cumprir esse padrão, tá bom? Sistemas de informação federais normalmente precisam passar por um processo formal de avaliação e autorização para garantir proteção suficiente da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e dos sistemas de informação. Perfeito? Próxima pergunta. Uma instituição está explorando soluções baseadas em IA para um aplicativo web que é voltado para o cliente. A instituição está considerando alguns produtos disponíveis lá no Marketplace. A instituição precisa, uma instituição financeira, precisa realizar o due diligence dos fornecedores independentes de software que vendem produtos no Marketplace e acessar relatórios de segurança e conformidade. Então, assim, a instituição financeira, ela tá ali vendo qual é a melhor solução para ela, tá bom? Mas ela precisa fazer um rastreio de conformidade ali para ver, em cima dos relatórios de segurança e conformidade,
quais são os fornecedores independentes que vendem produtos lá no marketplace que eles vão escolher. E vão escolher baseado em dados dos relatórios de segurança e conformidade. Pergunta: qual serviço da AWS esta empresa pode usar para ajudar com essa tarefa? Primeira alternativa, o CloudTrail. Segunda, o Artifact. Terceira, o Inspector. Ou quarta, o Config, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Já escolheu o seu? Qual que você acha que é o serviço que vai ajudar essa empresa a escolher aí um fornecedor independente de software para ajudar eles ali com soluções, né, baseadas em inteligência artificial? Para fazer esses relatórios de segurança e conformidade, a solução adequada é o Artifact, tá? O Artifact é que vai ajudar, tá? Ele é usado para realizar a devida diligência, tá? De ISV, que é diligência nos fornecedores independentes de software que vendem produtos no marketplace com acesso sob demanda aos seus relatórios de segurança e conformidade. Perfeito? Gostou dessa? Não esquece mais, né? Terceira, uma organização implementou algumas cargas de trabalho de IA generativa e entende a necessidade de estratégias de governança de dados. Até aí tudo bem, né? Mas quais são algumas estratégias principais que eles podem considerar para gerenciar os seus dados? A gente precisa escolher duas opções. Primeira alternativa, transcrição de dados. Eu acho que uma estratégia principal, uma delas que eu devo considerar para gerenciar, é em cima da transcrição de dados, da tradução e do processamento em lote. Segunda alternativa, em cima dos processos de monitoramento de dados, técnicas de observação de dados e retenção de dados. Terceira alternativa, processamento distribuído em tempo real e paralelo. Quarta alternativa, ciclos de vida de dados nos processos de registro de dados e residências de dados. E quinto, processamento de transação online, né? Vai ser uma estratégia que eu posso considerar para poder gerenciar os dados. Quais dessas duas, seleciona duas, tá? Para poder escolher as melhores estratégias aí, principais para gerenciar os dados. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos ver quais são as estratégias? Processos de monitoramento de dados e técnicas de observação de dados, retenção de dados. Outra estratégia é ciclo de vida de dados, tá? Gerenciando ali processos de registros de dados e residências de dados, tá? Essas técnicas são técnicas gerais que se aplicam à maioria dos conjuntos de dados, enquanto essas outras vai lidar com tipos específicos de dados, tá? Por exemplo, aqui, ó, transcrição de dados, tradução, processamento de lotes. Você faz o gerenciamento ali, mas são tipos específicos, tá bom? De dados. Aqui também, no processamento distribuído em tempo real também. Na OLP, para transações online, também são muito específicos, né? As únicas duas aqui, gerais, tá? Essas duas aqui. Terceira pergunta. Uma empresa possui diversos sistemas de IA que envolvem diferentes níveis de solução generativa de IA, como modelos pré-treinados e também modelos ajustados. Os desenvolvedores precisam seguir estratégias de governança para garantir o desenvolvimento e implantação responsáveis.
Quais são duas, né, estratégias ali de governança que eles podem considerar? Então, aqui está pedindo duas, tá? Primeira alternativa, você vai monitorar a infraestrutura subjacente que dá suporte ao sistema de IA. Segunda alternativa, você vai desenvolver políticas claras relacionadas à abordagem da organização à frente, olhando a inteligência artificial generativa. Terceira alternativa, implementar controles de segurança usados para mitigar riscos. Ou quarto, monitorar o desempenho do sistema de IA, rastreando métricas como precisão do modelo. Quais seriam duas estratégias de governança que você pode considerar, né, para garantir o desenvolvimento e implantação desse modelo de forma responsável? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Primeira, desenvolver políticas claras relacionadas à abordagem da organização, tá? A inteligência artificial generativa. Tem que ser específico, gente. A governança, a gente já viu que difere da IA generativa, da IA, para outros sistemas tradicionais de software. Então, precisa desenvolver políticas claras relacionadas à abordagem que a organização vai fazer frente a sistemas de IA generativa. Também manter altos padrões de transparência no desenvolvimento de suas soluções, tá? Então, é preciso manter esses altos padrões de transparência na fase de desenvolvimento dessas soluções, tá bom? Então, as outras opções estão mais relacionadas ao monitoramento de desempenho, tá? E de segurança. Então, por exemplo, aqui, desempenho, esse daqui, tá? Porque você está rastreando métricas aqui de precisão. Controle de segurança está mais relacionado à segurança e infraestrutura está mais relacionado à segurança também, tá? Bom, quarto, eu acho que tem mais uma perguntinha aqui pra gente. Não tem. Então, próximo vídeo, a gente vai falar sobre considerações sobre sobre segurança e privacidade, tá? Não perca, se você se interessa por esse universo de inteligência artificial, aqui no back-end, de como você faz um sistema de IA, se você é desenvolvedor de software, se você é engenheiro de software, está buscando a certificação AI Practitioner da AWS ou é entusiasta aí do assunto, você não pode perder o próximo vídeo, tá bom? Já temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!